E aí galera, como estamos? Assuntos aleatórios no ar aí, né? Mais um podcast. E semana passada eu gravei, mas devido ao horário e algumas falhas, não deu muito pra gravar direito, né? Mas agora vamos lá, né? Semana passada eu gravei, né, um podcast falando sobre os mesmos assuntos de sempre lá. E hoje eu resolvi dar uma variada por causa da repercussão que tá tendo. E com base nisso eu vou também falar um pouco sobre o contexto e minha vivência a respeito disso. Então vamos lá, né? Deixa eu tomar um café aqui pra não travar na hora da fala. Assim, né? Como muitos de vocês viram, andam vendo por aí, né? Vai ser lançado o filme do Coringa, né? O inimigo mortal do Batman, né? Um dos principais inimigos do Batman. Aí, né? Cara fudido mesmo. Aquele vilão psicológico que ele tem aquele fascínio pela baderna, tá ligado? O caos, a morte. Toda aquela parada que a gente sabe como é, né? Pra quem é mais velho aí, que gosta de HQ, de cultura pop. E o filme do Coringa, o, um dos melhores Coringas que já passaram, pelo menos eu como fã da franquia Batman, eu digo na minha, vocês podem ter uma diferente, né? Pelo menos assim, do Coringa de filme que eu vi, o do Heath Ledger. O do Ledger pra mim foi um dos melhores, né? Até porque eu sempre gostei da franquia Batman. Desde que eu já vou falar sobre isso um pouco a respeito da franquia Batman. Eu sempre gostei da franquia Batman, mas a parte nunca pouco dos desenhos, mas sim dos filmes, sabe? Que é dos filmes que foram lançados ali mais a partir de 2000 ali, né? Aqueles filmes da geração 2000, porque tem outros filmes de outras gerações, né? Então, tipo, tem ali o filme da geração 60, 80. O único que eu vi, assim, que eu não era nascido, é óbvio, né? Mas que passava. Mas que passava no SBT era o Batman Eternamente, que é lá de 90 e poucos lá. Que, se não me engano tinha o Charada, tinha o Homem de Gelo lá, a Samambaia, esses vilões assim. Aquele Batman era da hora, né? Que tinha até uma participação do Tommy Lee Jones ali, né? Aquele filme era da hora. Mas depois de 2000 mesmo, tem o Batman Begins e o Cavaleiro das Trevas. O Cavaleiro das Trevas ressurge. Essa, essa é a parte que mais me toca, me deixava empolgado mesmo, assim, da franquia Batman. Mas eu já vou falar sobre isso. Voltando ao Coringa, né, meu? Ah, o vilão do Batman, né? Eu vi que tem. Depois do Esquadrão Suicida, cara, o vilão do Coringa do Esquadrão Suicida, que o pessoal ainda tem uma certa. Tem um certo rancor porque é muito parecido com os funkeiros, Coringa funkeiro, não sei o que mais, que já era dileto, né? Eu acho que não é pra tanto, né? Acho que não é pra tanto assim querer generalizar, sabe? O problema mesmo não é. Eu não achei. No Esquadrão Suicida eu não achei nem que o problema fosse Coringa, mas a atuação dele, tá ligado? Ele atuou pouco. Ele atuou muito pouco. Bom, voltando, ele atuou muito pouco, né? Então é tipo. Ele é um vilão que atuou muito pouco. E a parte mais assim. Uou, mas que parte da hora do filme. Foi aquela parte que ele teve com a Arlequina lá nos bagulho de. Em cima de um barril lá de nem sei o que era. Acho que era
óleo, água, sei lá que merda era aquela. Ele conversando com ela, né? Dizendo se ele morreria por ela, se ela morreria por ele. E toda aquela merda romântica que vocês estão acostumados, né? Aí depois ele joga ela, ele empurra ela de lá, joga ela naquele bagulho. Depois ele pula também, assim. E lá acontece toda a parada. Entendeu? Foi a única cena meio que tipo, uou, foda, assim, com a atuação dele, tá ligado? Fora aquelas cenas de ações ali onde tem a aparição do Batman, né? Mas assim, o Coringa no. O personagem, a figura Coringa do Esquadrão Suicida que o povo tanto generaliza, eu acho que não é pra tanto assim. É meio funkeiro sim, mas. Tá. Que muda. que muda, né? E agora vamos falar um pouco a respeito do filme do Coringa, né, meu? Que a repercussão que tá dando, que é o vilão do Batman. O filme do Coringa aí, né, que vai ser lançado é toda a história dele, né, meu? Como, o que fez ele ter se tornado Coringa. O que fez ele se tornar o Coringa, né, e tudo mais. E se tu parar pra pensar, ele meio que... Eu sempre vi os detalhes da história dele, assim, que naquele Batman Cavaleiros das Trevas, né, meu? Que tem uma parte onde ele começa a contar a história dele pro Batman quando ele tá na prisão, que fala que o pai dele era um alcoólatra, ele apanhava do pai dele, isso e aquilo. Depois ele tentou um tempo servir no exército, uma parada assim. Lá no outro Batman, né? Mas a história dele de fato, é uma parada assim que eu creio que foi. Eu achei muito inteligente da parte dos caras da produtora que criaram o Coringa, né, meu? Por ele ser um vilão tão histórico assim, eu achei que ele é digno de uma história assim, tá ligado? Ele é digno sim de uma história. Eu, pelo menos, como fã dos filmes do Batman, desde o Begins até o último Cavaleiro das Trevas, que é com o Christian Bale, que eu não gostei muito da atuação do Ben Affleck no Batman aí que ele interpretou, né? Eu ainda não assisti o filme da Liga da Justiça, nem só o Batman vs Superman que eu assisti. Mas pelo que eu vi da atuação do Ben Affleck eu não gostei muito. Então ainda eu tenho saudade quando o Christian Bale era o Batman. Trocar essa música. Pronto, troquei a música. Eu tenho saudade do quando o Christian Bale era o Batman. Mas assim, né? Vamos ver do que esperar aí dos próximos Batmans que vai ter aí, né? Na franquia. Eu, pra mim, já tô entrando na fase adulta já praticamente, cara. Eu já não tenho quase muita paciência pra essas paradas. Assim, tem um pouco ainda. Eu andei reassistindo umas coisas que eu assistia lá na minha infância, assim, e eu me pergunto ainda, nossa, cara. Como é que eu tinha paciência pra tudo isso ainda? Mas pro Batman ainda, eu sempre vou ter um... O Batman, ele vai ter sempre essa coisa, né, meu, de... Essa parada reflexiva, né? No entanto, o Coringa é um herói, assim, que retrata... Não só o Coringa, como outros vilões do Batman, né? Que tu vê que é aqueles personagens mais psicóticos, sabe? Que retratam o porquê que eles se tornam um vilão, que não é por acaso. O lado podre das pessoas, que todo mundo esconde com essas máscaras. Aquela parada mais sombria, obscura. Que poucos filmes que apareceram esses vilões, assim, que deram a entender isso, né? Eu creio que acho que depois das franquias do Batman, assim, no geral, o filme do Coringa ele vai expressar um pouco disso, tá ligado? De que as pessoas não se tornam um vilão por acaso, que
pessoa passa por tudo e os caras já tá num estado de loucura onde já não tem mais como recuperar, né? Aí, aí o cara tem duas opções. Ou ele tenta mudar aquilo, que é combater o mal, que por exemplo é o caso do Batman, né? Que é um cara que passou por estresse pós-traumático. Tem um cara que passou por estresse pós-traumático depois que perdeu toda a família dele. E o caso do Coringa aí, né? Que parece que, pelo que eu vi no trailer, ele é um cara que não teve nada na vida. Um cara de origem pobre, que morava com a mãe ainda. E era pisoteado na vida, em todos os aspectos. Que acabou ficando louco, né? Aí vem esse estresse pós-traumático aí. Que é isso que eu gosto da franquia do Batman, meu. Por isso que eu gosto dessa franquia do Batman. Porque ele pega ele pega não só o lado do Batman, mas como o lado do Coringa, tá ligado? Que os distúrbios de cada um, que cada um se torna depois de ter enfrentado aquela dificuldade. Tanto do Batman quanto do Coringa. E os outros vilões também. É isso que me faz gostar da franquia. Bom, voltando a isso que me faz gostar da franquia, né? E eu vou assistir o filme sim, eu tô louco por ir assistir o filme do Coringa. Eu quero assistir sim. E o que me vai fazer assistir também é a questão das críticas. Que saco esses SMS, vai se fuder. É a questão das críticas também. Que eu não vou entrar, eu já falei 500 vezes a respeito disso, né? Mas o filme ele aborda a questão dos incels, né? Comportamento incel. Que algum ator, alguma bichona, algum cara mimizento, fiasquento, fresco do caralho, pegou essas críticas e quis associar ao público incel, cara, que não tem nada a ver com isso, cara. O cara pegou e associou isso só porque o cara, por causa do comportamento anarquista que começa a aparecer no filme ali depois, né? E o fato de que parece que eu não vi o filme ainda, tá? E o fato de que o cara ser um fracassado que mora com a mãe e tomar um toco de uma mulher lá, eles associam isso que isso foi o motivo do cara se revoltar, cara. Pelo amor de Deus, cara. Mas eu acho que o que incomoda mesmo é a questão do comportamento anarquista que o povo meio que expressa, que parece que tem ali. Que eu também eu vi ali umas cenas de rebelião ali, dos caras se revoltando. Um monte de palhaço correndo em volta da rua, né? E eu acho que pra mim essa questão acho que é mais jogo político mesmo. Anarquismo. Creio que. Eu não sei muito o que é anarquismo, né? Mas. O que eu sei é que dizem que anarquismo é uma parada que não tem nada a ver com lei, não tem nada a ver com essas paradas assim. Lei, princípio, moral e tudo mais. E alguém deve ter se revoltado, alguém que tem um viés político diferente daquilo se revoltou e quis associar isso ao filme, né, meu? Chato pra caralho. Eu só espero que não. Que essas paradas aí, meu, essas críticas, elas estão estragando um pouco com a franquia, né? Hoje em dia o filme tem que ter uma mensagem que agrade ao público de esquerda, ao público de direita. Antes tem que botar um personagem que represente o direito das mulheres, o direito dos negros, o direito de não sei o que mais. Cara, é só uma parada pra se divertir, tá ligado? Sim, tem uma mensagem assim, vai ter um, dois ou três que se identifique. Mas eu acho que não é pra tanto assim, cara, sabe? É pra tu cegar o povo com ideologia. Isso que tá perdendo a graça nos últimos anos nesses filmes de HQ, cara. E eu que sou um fã da franquia da DC, eu sempre gostei do Batman. E alguns heróis da DC, da época dos desenhos, né? Da Liga da Justiça. Acho que isso é chato, meu. É chato, velho.
Tem que deixar a coisa acontecendo natural, tá ligado? Mas não vamos negar, cara, que com a época que a gente vive hoje de uma geração aí cheia de distúrbios psicológicos, pá, o filme ele tem a tendência de passar essa mensagem, tá ligado? O filme tem a tendência de passar essa mensagem de. ah, essa. Como é que eu posso dizer? Eu não queria nem que seja passar uma mensagem, mas é pra relatar mesmo o dia a dia de muitos caras que se encontram naquela situação ali, como se encontravam os personagens, e como também se encontrava o Batman, né? E como os caras enfrentam aquilo. Às vezes o lado bom de que o lado bom às vezes não é a opção para uns, né? Eu ando pensando nisso. Mas voltando, cara, eu acho que o filme não devia ter radicalizar muito essa questão, tá ligado? E eu assisti o filme sim, cara. Eu vou assistir o filme e que se for os críticos aí que associam o comportamento em céu, o filme, cara. Filme que se foda. O filme não tem que ser como vocês querem, cara. Não tem que ser como vocês querem. Porque tem comportamento anarquista, tá, e daí? E daí? Por favor, cara, não estraguem o meu entretenimento favorito, cara. Meu meio de entretenimento favorito, que é a franquia da DC, cara. O Batman, por favor, não me estraguem, cara. Se isso acontecer, cara. Tá louco. Tudo culpa dessa lacrosfera, né, meu? Tá louco. Mas eu creio que o filme, sim, é inevitável que ele vai pegar uma mensagem ali, sim. Retrata como. Sempre foi assim também, não só o Batman. Não só esse filme, mas sempre foi assim, se tu parar pra pensar, né? O filme tem um cenário meio macabro, meio psicológico. Se tu olhar a série Gotham, por exemplo, os vilão de Gotham, tu vai ver que o cenário ali, o qual se passa, é aquela parada de pessoas morando na rua, a cidade suja, polícia pra tudo quanto é canto, assalto, depressão, sim, tem distúrbios ali, pessoas que passam por diversas situações difíceis, uma situação difícil. Tu vê que é um filme, no entanto, tu vê que a franquia sempre tentou, pelo menos, né? Mas não deu certo, eu pelo menos eu vejo como eles não deram certo, mas Gotham, por exemplo, é uma parada que mostra muito isso, né? Aquela parada mais dark, da coisa mais sombria. Assim como o filme do Batman também, o filme do Batman. Desde aquele lá de 89 até o de 2012, que é o último, que pra mim, ao meu ver, é o melhor ainda, o melhor de todos. Mas o meu favorito é o Begins, né? Creio que o filme sempre passa essa mensagem dark mesmo, aquela mensagem macabra, aquela situação real mesmo, tá ligado? Então é isso, cara, o filme do Coringa aí, eu tô louco pra assistir esse filme. Eu vou assistir. Aí eu vou gravar um podcast mais detalhado do que realmente. Se o filme realmente condizem com as críticas aí desse povo afrescalhado aí que fica enchendo o saco. Eu tive que falar sobre isso porque, cara, eu sempre gostei dessa franquia Batman versus Coringa, tá ligado? Eu sempre vi uma mensagem ali de um cara que tem tudo e de um cara que. Eu vi um cara que também passou pelos mesmos problemas que passou o Coringa, de estresse pós-traumático. Mas porém ele seguiu pelo lado certo, que é o caso do Bruce Wayne, né? Porque ele era um cara rico, cara. Ele era um cara milionário, tá ligado? Tu vê que não. Teve um episódio.
Acho que se não me engano foi no Batman Begins que eu vi. Que ele já desde pequeno. Não. Acho que em Gotham. Mas teve uma no outro Batman, no Begins, lá de 2005, 2006. Que ele já era pequeno ainda, cara, sabe? O cara era pequeno, tinha uns 11, 12 anos e tava lá comandando a empresa. Comandando as empresas, os negócios da família Wayne. Uma criança no meio de um monte de empresário adulto comandando isso, tá ligado? Olha que loucura. A mesma coisa que passou no Gotham também, no episódio de Gotham. Que o pequeno Bruce estava lá também, no meio daqueles empresários lá comandando os negócios da família e pá. Mas porém o Bruce Wayne ele sempre tinha um parceiro, tá ligado? Que era o Alfred, o mordomo. E também por ele ser um cara rico também, né, cara? Tipo, nunca teve que ralar como ralou, como ralou o Coringa, o vilão, tá ligado? Então, é mais fácil pra ele e foi mais difícil pra um. Mais difícil pro Coringa. Eu vejo que a franquia retrata bem isso também, tá ligado? E lembrando que eu não tô aqui pra... Não sei se os moralistas aí que acham que o filme aborda tal comportamento, aborda tal isso. Não, eu gosto da franquia do Batman, então eu tô falando que eu vi, que eu interpreto como um fã, tá ligado? Porque é por causa disso que eu me tornei fã da franquia. Tem essa visão, assim. Assim como Duas Caras também, tá ligado? Assim como Duas Caras. Então é isso, cara. Filme do Coringa aí, né? E vamos ver. Como eu falei antes, eu vou gravar um podcast mais detalhado sobre como vai ser, como foi o filme, o que eu acho, o que eu achei do filme. Pra ver se eu mando esses críticos aí, esse público que compra essas ideias aí, tomar no olho do cu. Acabou o café. Mas é isso. E vamos falar um pouco da franquia Batman. Vamos falar um pouco sobre o Batman hoje, um pouquinho também. Vamos. Batman, cara. Bruce Wayne. Milionário Bruce Wayne. Dr. Bruce Wayne lá. O cara que perdeu a família num assalto, voltando do cinema, né? Perdeu o pai, perdeu a mãe. Aí os negócios da família passam pro nome dele e tudo mais. Não vou entrar em detalhe, não vou entrar muito em detalhe nisso. Eu vou falar sobre os filmes mesmo. Tudo começa com Batman Begins, tá ligado, cara? Se tu parar pra pensar, os outros Batman, antes da geração 90 e 80, não aborda muito isso. Não aborda muito isso, né? Se parar pra pensar, aquele Batman realmente, o de 2005, que é o Batman Begins, a gente olha que tu vê que ali é a origem de tudo, tá ligado? Onde o Batman era um ninja, onde ele tá preso lá numa ilha. Aí o Liam Neeson, que é o Liam que é o que é o cara lá da Liga das Sombras, ao qual o Batman faz parte, por onde ele foi treinado, né, na Liga das Sombras. Ensina ele como lutar e tudo mais. Aí antes dele, aí ele ainda chega a fazer uns trabalhos pra eles ainda. Ele chega meio que a trabalhar pra Liga das Sombras. Ele faz uns trabalhos lá pra eles. Aí depois ele decide voltar lá. Aí ele decide voltar, né? Decide voltar pra Gotham. Adoro essa música, foi mal. Aí ele, tipo assim, né? Ele volta pra Gotham. Aí ele conhece lá o cara que fornece os armamentos pra ele, que é o Morgan Freeman.
Aí ele se torna um Batman e tudo mais, e você já sabe, né? É meio que onde ele inicia a jornada dele, né? Mas ao meu ver também aquele Batman, pra mim, é o melhorzinho de todos, porque ali eu sei um pouco da história do Batman, sabe? O Batman era um ninja e tudo mais, que também passa aquelas cenas de quando ele era criança e perde os pais dele, também passa. Aí depois no decorrer assim, a cena pula e fala não sei quantos anos, não sei quanto tempo depois. Faz tempo que eu vou dar uma reassistida nesse filme de novo. Aí fala sobre. Aí quando aparece aquela cena não sei quantos anos depois, que é onde ele tava ainda, quando ele era pequeno, eu acho que ele tava tocando os negócios da família. Uma criança, como eu disse antes, naquela hora ali. Que tem cenas ainda do Bruce Wayne, criança, tocando os negócios da família, né? Aí tu vê. Aí depois a cena varia, não sei quanto tempo depois, e ele tá preso numa ilha. Aí o Liam Neeson, baita ator, né? Meu Liam Neeson. Liam Neeson. Tá. Entenderam? Aí o ator lá, o cara da Liga das Sombras, chama ele já adulto, né? O Bruce Wayne já tá adulto, chama ele pra treinar, cara. É ali que eu acho uma parada foda, meu. Ali o bagulho é foda. Porque, tipo, o Batman, ele era um ninja, tá ligado? Tipo, todo aquele treinamento não veio em vão, tá ligado? É um cara que investiu não sei quantos milhões pro Morgan Freeman, que é o Lucius, né? Que é o cara que fornecia as armas. Não é de um cara qualquer que investiu não sei quantos milhões num traje e num todo aquele armamento e saiu por aí quebrando todo mundo. Óbvio que não, né? Tem que ter um princípio. Assim como todo herói, como todo vilão também, né? Não é só de um doente mental que aleatoriamente decide pegar e matar todo mundo e fazer tudo não, né? Tem que ter uma história também. Como o caso do vilão, né? Do Coringa, mas voltando ao Batman. Aquele Batman, meu, é o começo de tudo, ao meu ver. Porque se tu olhar os outros Batmans assim, eles não pegam muita história, tá ligado? Começa sempre um começo diferente ainda, sempre na mansão Wayne, algo do tipo. Aí quando surge um vilão, assim, do nada surge o Batman, sabe? Não tem a história do Batman. Não tem a história do Batman como a partir de 2000 teve, né? E depois teve a continuação com os mesmos atores. Que em 2005 nesse Batman foi o Begins, que foi com o Christian Bale e o Morgan Freeman, o Liam Neeson também. Aí depois lá com o Cavaleiro das Trevas também teve uma continuidade bem interessante, né? Foi. Mas o Batman Begins é o melhor de todos, cara. O melhor de todos. Porque fala o começo de tudo. E aí depois o decorrer da jornada do Batman se inicia, né? Que onde ele enfrenta aquele cara lá, bem loucão, que ele alucinava as pessoas e ele botava uma máscara pra assustar, tá ligado? Aquele cara que era especialista naquelas paradas. Não esqueci o nome dele agora, mas ele tem um nome também. Tem um codinome de vilão também. Mas aí depois ele teve que enfrentar o antigo mestre dele, né? Que ele não queria, que se não me engano, o Liam Neeson vai pra Gotham lá e. O Liam Neeson vai pra Gotham e tipo. Tipo, quer se vingar do Bruce Wayne por algum motivo, tá ligado? Porque ele se recusou a fazer outros trabalhos pra Liga das Sombras, então. Então ele tem que enfrentar o antigo mestre dele. Que é uma parada muito da hora também. Bom, voltando aí, é uma parada da hora, né? Aí, tipo assim. Aí depois tem.
Aí depois tem o Batman lá, o Cavaleiro das Trevas, que eu já vou falar a respeito, pra concluir, né, minha opinião. Pra mim, eu gosto muito daquele filme do Batman, né? Então é tipo. Eu recomendo pra quem não assistiu ainda, assista. Um bom filme. É o começo de tudo, né? Pra quem. Acho que até pra quem é mais novo, assim, como eu, e pra quem é da geração 2000. Porque pro povo mais velho, que pros fãs, inclusive, né? Pros colecionadores de HQ, eles podem ter uma visão totalmente diferente de como que nós tem, né, sobre aquele filme que é o Batman Begins, é o melhor de todos. Aí depois, então eu recomendo que assistam aí, né. Depois tem o Batman Cavaleiro das Trevas, né, meu, que é o Coringa, que esse é o Coringa, né. Uma das melhores atuações do finado Heath Ledger. Acho que é assim que se fala. Uma das melhores atuações do Heath Ledger, né? Então, ali, ali também é da hora porque tem dois vilões ali. Tem o Duas Caras e tem o Coringa, né? Aí a atuação do Coringa foi a melhor de todas, né? Se parar pra pensar. A melhor atuação de todas foi a específica do Coringa. Aquele Coringa ele foi o melhor de todos, mas o Batman com o Christian Bale continuou sendo um herói da hora, tá ligado? E mesmo assim ainda continuou tendo aquela mesma atuação foda de sempre. Porque era os mesmos de 2005, né? Do Begins, do Batman Begins. O Christian Bale, o Morgan Freeman, o Alfred, eu não me lembro se ele é o mesmo ainda, acho que não. Mas aquele Cavaleiro das Trevas era o melhor de todos. Também, era um bom filme também. Mas a atuação do Coringa, se for parar pra pensar, é a mais. A atuação do Coringa é a melhor de todas. Aquele filme eu não me lembro muito de como era, eu assisti já, mas faz muito tempo. E eu lembro um pouco da atuação do Coringa, né? Aquele Coringa loucão, uma hora filosófico. Uma hora ele era filosófico, uma hora ele era bem doidão, saia matando todo mundo. É o começo de tudo ali também. E depois tem o de 2012, né? O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Isso aí é bom também. Se parar pra pensar, eu acho isso aí bom também. Eu achei ele bem igual ao Begins. Se for parar pra pensar. Ele se sacrifica. Ele se sacrifica por Gotham, tá ligado? Ele meio que se sacrifica pela cidade. Que se não me engano ele acaba morrendo, né? Morre pela cidade de Gotham. No pescoço. Tempo aqui. Ele tá encostado na parede também. Bem feito pra mim. Ele se sacrifica por Gotham. Mas se tu for parar pra pensar o começo de tudo ali também, naquele filme do Batman, né? É meio que. Eu achei ele semelhante ao Begins, cara. Algumas cenas assim, achei bem semelhante ao Begins. Inclusive o Liam aparece ali de novo, né, meu? Que é o antigo chefe dele lá o cara que treinou ele, o cara da Liga das Sombras. A qual o Benny, se não me engano, fazia parte, eu acho. Então eu achei aquele filme muito igual ao Begins, lá de 2005. Essa questão, tá ligado? Que meio que o Batman, ele tem aquelas crises existenciais que ele não sabe de onde ele vem, não sabe quem ele é. Aí meio que ele tenta abandonar, ele abandona um tempo ainda o uniforme, né? O uniforme, ele se aposenta um tempo. Mas aí tem o Benny, aí surge o Benny, né? Benny. Aí surge o Benny lá. E tem todo aquele cenário igual, tá ligado? Cenário meio dark, meio macabro, o dia a dia
da população ali que... A mesma coisa do... Todo o cenário de Gotham é igual, tá ligado? Aquele mesmo cenário dark, sombrio de Gotham. Mas ali se tu parar pra pensar, ele reúne ali aquele... Como eu disse, aquele carinha lá de óculos. Ó a chuva. Ele reúne aquele carinha de óculos lá de 2005, se não me engano. Lá de 2005, se não me engano, né? Ele reúne aquele cara lá de 2005, que é o cara que alucinava as pessoas com uma droga. Aí quando ele botava uma máscara de sacola, uma máscara de pano, as pessoas tinham uma visão diferente, as pessoas estavam dopadas, que quando ele botava aquele bagulho, as pessoas tinham uma visão diferente, tá ligado? Tinha uma visão como se o cara fosse um demônio, algo do tipo. É quase como... Eu achava aquele vilão da hora, mas se for parar pra pensar, tá ligado? De como as pessoas viam ele, tá ligado? Aquele vilão, se parar pra pensar, ele era da hora. Porque, tipo... ele drogava a pessoa, ele meio que drogava a pessoa, aí ele botava uma máscara lá, e a pessoa, sob o efeito daquela droga, começava a se cagar de medo, a prender o berro por causa que via outra pessoa ali, tá ligado? Porque fazia efeito aquela droga. Era muito bala, cara, aquele vilão, cara. O que aquele vilão fazia era muito foda. Eu achava foda também, eu achava um pouquinho foda esse vilão. Mas assim, né, cara, é isso que eu acho da franquia do Batman, assim, eu adoro. Eu gosto do Batman, me tornei fã por causa dos filmes mesmo, tá ligado? Da franquia. Os desenhos, cara, assim, tem poucos desenhos. Até porque os desenhos antigos lá dos anos 90 chegou a passar também, né? Chegou a passar na Ubra TV, uma rede aqui do Sul, né? No 48. Eu assistia também. Passou bastante tempo aqui também. Era da hora também o desenho. Só que eu sou mais o dos filmes mesmo, por incrível que pareça, cara. Filme mesmo. Pra mim é o... Me faz conhecer melhor o Batman. Até 2012. Com o Christian Bale. Pra mim foi um dos melhores Batman que já passou pela franquia, foi o Christian Bale. E a direção também do Batman. Essa direção de 2005 até 2012 também foi uma das melhores, né? Hoje em dia eu não sei se eu ia estar preparado pra... Eu vi o Batman vs Superman, cara, com o Ben Affleck. Assim, eu não achei ruim, assim. Achei médio pra baixo, assim, mas não é ruim, não é péssimo. É só um Batman mais tecnológico, assim, tá ligado? E com toda razão também, né? Eu ainda não vi o Liga da Justiça, mas... Eu acho que eu não sei o que esperar das próximas franquias Batman ainda, cara. Eu tô muito acostumado com os 3 últimos filmes aí que já passou com a atuação do Christian Bale. Então é isso, galera. Então é isso. Ficando por aqui então, né? Esse foi só um podcast que eu queria gravar, né? Que eu não consegui, uma continuação do outro lá, que era de madrugada, não deu pra gravar. Então é isso. A respeito da franquia Batman e do filme do Coringa, né? Eu vou assistir o filme do Coringa, assim, tô ansioso pra caramba. pra que chegue esse dia já, dia 3. Eu vou gravar um podcast detalhado sobre o filme. E vamos matar a tiro aí uns críticos. Vamos chamar uns críticos aí na bala. Então é isso, galera. Até qualquer hora aí. Valeu.